Preparados para mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos falar sobre população e hoje a gente vai falar sobre os conceitos e a compreensão, os conceitos básicos de população. Primeiro a gente precisa saber o que é demografia, né? Demografia é uma área do conhecimento que estuda a dinâmica das populações, sejam elas humanas ou não. A palavra significa literalmente estudo do povo, pois esta palavra é a junção de demos, que significa povo, e grafia, que significa escrita ou descrição. A demografia baseia-se em dados estatísticos para analisar, organizar e fornecer informações sobre a população de um território, município, estado ou país. Vale ressaltar que a população tem mais de um conceito. Para cada ciência, ela vai ter um conceito diferente. Não é a mesma coisa de população para ciências, por exemplo, né? Não é o mesmo conceito para a população que a gente estuda em geografia. Então, ficar atento a isso, certo? Quando a gente fala em população e quando a gente fala em tudo que a gente vai ver hoje na aula de hoje, de taxas, de alguns conceitos, a gente vai ver isso na prática através do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é o responsável por arrecadar essas informações, né, fazer um compilado sobre essas informações e lançar para os governos, para as plataformas, para que o governo tenha conhecimento da população e possa saber onde é que vai investir ou não esse dinheiro, certo? Que a gente tem disponível. Principais conceitos básicos de população, né? De demografia. Primeiro a gente vai para a população absoluta, que aí a gente vai ficar chamando ele de PA, certo? É o número total de pessoas que habitam em um determinado lugar, apenas a quantidade de habitantes naquele lugar, certo? Contar a população de qualquer lugar, a gente tem a população absoluta. Quando a gente fala em população relativa ou densidade demográfica, a gente vai contar essa população, vai pegar essa população absoluta e vai dividir pelo tamanho do lugar ou pela área daquele lugar. Quando a gente pega a população absoluta e divide pela área daquele lugar, a gente tem população relativa ou densidade demográfica, que é a mesma coisa, certo? E a taxa de crescimento vegetativo ou natural nada mais é do que a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, representando o quanto uma população aumentou sem considerar a entrada de imigrantes. Aí, para a gente, esse crescimento vegetativo todas essas taxas, minha gente, que a gente vê aqui, a gente vai, só para lembrar vocês, a gente vai ver anualmente, certo? Geralmente vai ser contabilizada anualmente. E essa taxa de crescimento vegetativo ou natural nada mais é do que a diferença de nascidos e mortos no país, no período de um ano, certo? Aí a gente tem o crescimento vegetativo, só que nesse crescimento vegetativo a gente não inclui a entrada de imigrantes, de pessoas que vêm de outros países para dentro do nosso país, certo? Aí a gente vai mostrando aqui, ó, a gente vai ter na prática o que é esse crescimento vegetativo ou natural, certo? Como eu falei para vocês que é o quê? Que é uma diminuição, né? Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando a gente vê isso no gráfico, essa linha vermelhinha é a mortalidade naquele país, e aqui em cima, essa linha azulzinha é a taxa de natalidade. A diferença desse menos esse, que é esse resultado que vocês estão vendo aqui em pretinho, seria o crescimento vegetativo daquele país, né? Aqui, no caso do Brasil, de 20 em 20 anos, ó. 1900, certo? No primeiro momento, 1920, 1940, 60, 80, 2000 e 2020, que aqui ainda era uma estimativa, né? No tempo que isso aqui foi lançado, era uma estimativa. Quanto maior a distância da linha azul para a linha vermelhinha, da linha de nascidos para a linha de mortalidade, né? Maior será o crescimento natural da população. Observação, né? A taxa de emigração e imigração também interferem na taxa de crescimento populacional. Foi como eu falei para vocês, né? Quando a gente vê o crescimento de um país, a gente não vai ver apenas por essa taxa de crescimento natural. A gente tem que contabilizar
quantos brasileiros deixaram o Brasil para morar fora, em outro país, e também quantos brasileiros e também quantos estrangeiros entraram no nosso país para fazer morada. Então a gente tem que contabilizar tudo isso para gerar o crescimento natural daquele país durante aquele ano. Passando, a gente tem mais algumas taxas, né, para a gente ver. Hoje a gente tem a base de todas as aulas de população que a gente vai ter, certo? A gente vai ter, isso aqui é os conceitos básicos, é a primeira aula de população. Depois que a gente aprender, que a gente memorizar, vamos dizer assim, né, entender como é que cada uma dessas taxas funciona, aí a gente vai conversar a respeito de outros assuntos que estão vinculados à população. Taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É uma média que indica o número de filhos por mulher em idade de ser mãe. Né? O que é a idade de ser mãe? A idade de ser mãe, essa idade que vocês estão vendo aqui, entre 15 e 49 anos, é uma média, né? Que seria o período que, biologicamente falando, a mulher está preparada para ter filho. Certo? Então, entre 15 e 49 anos seria o período da primeira menstruação até o período dela deixar de menstruar, que é quando ela entra na menopausa. Então, seria a fertilidade da mulher. A taxa de fecundidade tem a ver com a fertilidade feminina, certo? E aqui eu coloquei uma tabelinha, né, da década de 60 para de 2020, que éramos 6 e seremos 3, né? Que aí tem a ver com a questão da fecundidade brasileira, né? Que ela despencou. Em 1960, a gente tinha que, em média, em total de filhos por mulher, em média, a gente tinha 6 filhos por mulher dentro do Brasil. Já em 1980, a gente passou a ter 4 filhos por mulher. Em 2000, eram 2 filhos por mulher. E em 2020, 1,5 filho, ou mais ou menos, né, 1 filho apenas por mulher, certo? Em alguns casos vai ter mulher que vai ter 1 filho, outra vai ter 2, e assim a gente vai compensando para a existência desse 1,5 filho para a mulher, ok? A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em uma determinada localidade ao longo do ano. Tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade, se vocês observarem aqui, ó, no finzinho, a professora colocou um símbolo que parece um erro, e na verdade não é, né? É um símbolo que nos diz que tanto a taxa de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil, elas vão ser medidas no ambiente de 1000, certo? A gente está acostumado a ver esse símbolozinho só com 2 bolinhas, né? Essas 2 bolinhas, né, elas representam porcentagem. E quando a gente tem essas 2 bolinhas isoladas embaixo, isso quer dizer que tem 3 zeros no final, né, de contas, a gente vai ter que ela é por 1000. No ambiente de 1000 pessoas, porque população a gente vai ver milhares, né, de pessoas, então por 1000. Então a cada 1000 é que a gente vai ver aquela quantidade de nascidos ou de mortos ou de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade é o número de óbitos anuais, certo? Em uma determinada localidade em relação à população absoluta. Do mesmo jeito, vai ser medida por 1000, né? E a quantidade de mortos. Quando a gente fala em taxa de mortalidade infantil, a gente tem que manter ela, dar um pouquinho de atenção maior a ela. Por quê? Porque ela é um indicador social. O que é um indicador social? Né? Ela quer dizer algo mais do que aquelas mortes que estão acontecendo ali, certo? O que é mortalidade infantil? Primeiro, quem é que entra nessa contagem de mortalidade infantil? É o número de óbitos envolvendo crianças com menos de 1 ano de idade, certo? Então, 1 ano de idade, o que é que quer dizer 1 ano de idade? Esse período de 1 ano de idade é o período de adaptação da criança fora da barriga da mãe dela. Então, esse período de 1 ano vai ser justamente, a criança passou 9 meses para ser formada na barriga da mãe dela, ali ela estava guardadinha, tudo direitinho. Quando ela nasce, quando esse ambiente ele não é propício, né, não tem saneamento básico, esgoto, água tratada, uma certa qualidade de vida, o que é que vai gerar essa criança? A mortalidade, né, ou a mortandade, né, numa fase precoce, que seria de 0 a 1 ano de vida. Certo? Aí a gente vai ter a questão da
a questão da desnutrição, a questão da vacinação, a questão da água de qualidade para beber, para se banhar, né? Isso tudo vai estar envolvido. Então, por ser um indicador social, essa mortalidade infantil ela tem que ser pequenininha. Quanto maior essa mortalidade infantil, mais problemas aquele país tem, mais subdesenvolvido aquele país é. Ela quer dizer algo mais, a mortalidade infantil, do que apenas uma taxa como as outras que a gente viu até agora, certo? E esperança ou expectativa de vida é um cálculo estatístico que diz a média de idade máxima em que vive a população. A expectativa de vida ao nascer representa o tempo esperado de vida restante à população nascida naquele determinado ano. Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui embaixo para vocês, que é para vocês se ligarem na dica, né? Todas as taxas que a gente falou até agora, né? Seja ela natalidade, mortalidade infantil, elas são médias da nossa realidade. E não uma verdade absoluta a respeito da população de um local, né? A gente precisa de muito mais estudos para gerar vamos dizer assim, esse estudo da população de uma maneira geral, certo? Elas sozinhas elas não querem dizer muita coisa. Por quê? Porque a gente tem a questão de nem tudo que acontece no país ele está registrado. Como é que eu sei que está registrado? Como é que eu vou contar esses nascidos? Através da certidão de nascimento. Mas tem bebê que nasce e não é registrado. E aí? Ele não vai contar, mas ele existe. E aí, do mesmo jeito, mortos, né? Eu conto os mortos através de quê? Através dos certidão de óbito. E quando eu não tenho a certidão de óbito, quando morreu e eu ainda não disse que morreu, então, ele está vivo ainda? Não, ele está morto, mas ele ainda não está sendo contado dentro daquela taxa. Então, por isso que é uma margem, é uma média, né, do que a gente tem na realidade. Mas a realidade tem muito mais coisa envolvida. Aí, quando a gente estuda todas aquelas taxas, né, a partir de população absoluta e de população relativa, a gente tem dois conceitos que a gente vai gerar aqui. Um é o conceito de populoso e o outro é o conceito de povoado. Quando a gente fala em populoso, a gente vai só levar em consideração o total de habitantes de um lugar. Então, eu vou pegar a população absoluta daquele lugar. Se ela for maior ou igual a 100 milhões de habitantes, eu vou dizer que aquele lugar é populoso, certo? E já povoado, eu voltei em relação à população relativa, a quantidade de habitantes dividido pelo tamanho daquela região, certo? Daquela área. Então, a gente vai ter, quando esse resultado, essa divisão, der maior ou igual a 100 habitantes por quilômetro quadrado, eu vou ter um lugar povoado. Ficou claro isso, gente? Se a gente tiver acima de 100 milhões de habitantes, eu vou ter o conceito de populoso, que tem a ver com população absoluta, apenas com a quantidade de habitantes. Já povoado tem a ver com densidade demográfica ou população relativa, é a mesma coisa, certo? Deu acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, eu vou ter um local povoado, certo? E se professora não tiver nem 100 habitantes por quilômetro quadrado e não tiver 100 milhões de habitantes, então nem é povoado e nem é populoso, ok? Aí a gente vai tentar responder isso aqui, a gente vai começar a observar, né, essa tabelinha para eu tentar explicar a vocês. Aqui a gente tem a relação de alguns países do mundo, certo? Que aí são os mais populosos em 2018. Se eu estou dizendo que eles são os mais populosos em 2018, eu estou dizendo que eles todos têm acima de 100 milhões de habitantes, ok? E aqui tem do lado, né, primeira, segunda, terceira coluna, a gente tem a área desses países. E do lado, na quarta coluna, eu tenho a densidade demográfica, ou o que a gente chama de habitantes por quilômetro quadrado. Quando eu vou classificar países em populosos e povoados, populoso eu vou olhar para a segunda coluna da tabela. E populoso e povoado, eu vou olhar para a quarta coluna da tabela. Então, eu vou olhar aqui, nessa primeira tabelinha, nessa primeira coluna, populoso e povoado aqui. Ficou claro, gente? Aí, ó, aqui eu tenho Bangladesh,
que é o primeiro país, né, colocado, ele tem mais de 164 milhões de habitantes, então ele já diz que é um país populoso, certo? Quando eu pego essa população e divido pela área de Bangladesh, eu tenho 1.143 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se passou de 100, tenho 1.000, passou de 100, então ele também é povoado. Certo, gente? Então, Bangladesh é um exemplo de país populoso e povoado. Do mesmo jeito a gente vai fazer com a Índia. A Índia, assim como a China, são os dois países mais populosos do mundo. Certo, minha gente? Eles estão lá na Ásia, que é o continente também mais povoado, mais populoso e povoado que a gente tem. Certo? E sozinho, Índia e China, cada um tem mais de 1 bilhão de habitantes. Né? É uma coisa assustadora. E aí a gente vai falar neles ainda em outras aulas para a gente ver o que é que o governo faz para controlar essa quantidade de população. Certo? Então, na Índia a gente tem 1,3 bilhões de habitantes, mais do que isso. Tem uma área de 3 milhões e alguma coisa de quilômetros quadrados. No final, eu tenho 407 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a Índia também é um país tanto populoso quanto povoado. O Japão vai seguir o mesmo pensamento, o Paquistão, a China. E aí a gente vai descendo a tabela e vai encontrar os Estados Unidos, né, e o Brasil e a Rússia. Professor, o que é que tem de novo, o que é que tem de diferente nesses países, né? Os Estados Unidos, ó, olhando por essa tabelinha, ele é populoso, certo? Tem mais de 324 milhões de habitantes. Porém, a área dos Estados Unidos é muito grande, ele é o quarto maior país do planeta, certo? Quando eu divido população por área, eu tenho 33 habitantes apenas por quilômetro quadrado. Então, ele é populoso, os Estados Unidos, mas não é povoado. Assim como o Brasil, que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, mas temos também uma área muito grande, porque somos o quinto maior país do mundo, né, de território e tamanho. Então, a gente vai ter apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. E a Rússia no mesmo estilo. A Rússia é o maior país do mundo. Certo? Sozinho, a Rússia é tão grande que está em 2 continentes ao mesmo tempo. Está na Ásia e está na Europa, certo? Tem 11 fusos horários diferentes, se a gente cruzar ela no sentido leste-oeste. Então, é um país imenso, é o maior país do mundo. E a gente tem, ó, mais de 100 milhões de habitantes, então é populoso. Mas quando eu divido pela área, que é imensa, né? Mais do que 2 vezes o tamanho do Brasil, a gente vai ter só 8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ela não é povoada, certo? Ela é populosa, mas não é povoada. Quando a gente tem aquele conceito de populoso e povoado, a gente pode ter 4 combinações diferentes, certo, gente? Essas combinações diferentes eu escrevi aqui para deixar melhor para vocês entenderem. Um país ele pode ser populoso e povoado, né? Ele pode ser populoso e não povoado, ele pode ser não populoso e povoado, e não populoso e não povoado, como eu havia falado para vocês. Populoso, naquela tabelinha que a gente viu, naquele mapa, né? Ou naquela gráfico que a gente viu, a gente tem tanto Bangladesh quanto a Índia, certo? E tem mais alguns exemplos ali. Populoso e não povoado, lá também a gente tem Brasil, Estados Unidos e a gente tinha a Rússia, que eu dei o exemplo a vocês. Não populoso e povoado, né, seria não ter 100 milhões de habitantes, mas quando eu divido essa população, mesmo menor do que 100 milhões de habitantes, pela área dela, ela se torna grande, tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Eu dei o exemplo de Mônaco e de Malta, que são países da Europa, pequenininhos, e por isso ele tem essa classificação. E não populoso e não povoado, eu botei o exemplo do Canadá, porque também não tem mais de 100 milhões de habitantes, e a gente tem que, quando divide a população que mora no Canadá, pelo tamanho do Canadá, por ser um país muito grande, é o maior país do continente americano, ele também fica um tantinho de população pequenininha, certo? Então também não é povoado,
Ok, minha gente? Alguma dúvida? Será que vocês têm dúvida? A dúvida que vocês tiverem aqui, vocês anotam num papelzinho e perguntam à professora de vocês em casa, né? Através do Zap ou próximo, né? Assim, bem próximozinho, quando voltar às aulas, né? A gente vai estar voltando às aulas aí, eu ainda não sei data, mas a gente vai voltar, certo? E aí vocês anotam e perguntam à professora que ela esclarece a dúvida de vocês. Como eu havia falado para vocês, ó, esse daí é um mapa de distribuição da população mundial, certo? Isso é um mapa, lembram-se da aula de mapas que a gente teve aqui? A gente teve a aula de cartografia e lá na aula de cartografia a professora mostrou alguns exemplos de mapa e esse é um mapa que a gente chama de hipissométrico. O que é um mapa hipissométrico, professora? Esse palavrão. É um mapa que vai mostrar informações a partir das cores, né? E aí a gente vê uma legendazinha aí do lado, que vocês vão ver, ó, do branquinho até uma cor mais alaranjada, marronzada, né, que vai me dizer o quê? Quanto mais clarinhos os lugares forem no mapa, menos população tem ali vivendo, certo? Quanto mais esse mapa está avermelhado, alaranjado, amarronzado, mais pessoas tem ali morando. Então, aí o foco principal, né, seria a região da Ásia, que é essa região aqui, ó, no mapa, certo? Que vai ser um lugar que tem tanta gente morando e aqui envolve vários países, a China, aqui a Índia, certo? E nesse lugarzinho aqui a gente vai chamar, né, que é o Sudeste Asiático, a região do Sudeste Asiático, a gente vai chamar de formigueiro humano, porque são tantas pessoas que em média, né, quando a gente junta a área e junta a população que vive ali, a gente vai ter em média 500 a 700 habitantes até por quilômetro quadrado naquela região. Então, os chamados formigueiros humanos. Aqui a gente tem uma concentração também de pessoas, é a Europa. Aqui na América a gente vai ter entre os Estados Unidos e o Canadá, região do México, aqui na América do Sul, Brasil, certo? Entre na região Rio e São Paulo, Minas Gerais, aquela regiãozinha ali, e aqui alguns países ó, da África, né? Vale ressaltar que quanto mais clarinho, menos população a gente tem ali, né? E por quê? Aqui a gente tem o deserto do Saara, aqui o que impede a fixação da população é o frio, né? O frio muito abusivo, vamos dizer assim. No mesmo jeito aqui no interior da Austrália seria um deserto também, e aí essas regiões muito quentes e muito frias, elas são áreas que repelem a população, que afastam a população daquele local, certo? Passando aí a gente tem as pirâmides etárias, que é um gráfico, né, que vai dizer algumas coisas sobre a população. O que é uma pirâmide etária? Né? São gráficos que apresentam a quantidade da população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separando por gênero, masculino e feminino. Pode ser representada pelas faixas etárias de jovens, que vão de 0 a 19 anos, que é a base da pirâmide, de adultos de 20 a 59 anos e acima, né, de 60 anos a gente tem o ápicezinho, né, da pirâmide, que seriam os idosos, certo? Aí aqui a gente tem um exemplo de pirâmide etária. Nesse formatozinho que vocês estão visualizando aí, que tem um formatinho de pirâmide mesmo, né? Seria de um país jovem. Por quê, professora? Porque a maior parte da população ela está concentrada na base, certo? Aqui embaixo. Então, a população maior seriam de pessoas jovens, então por isso uma pirâmide jovem. Quanto mais a população ela for crescendo, a quantidade de filhos por mulher for diminuindo, né, a população senil ou idosa for ficando maior, a gente vai ver que essa pirâmide etária ela vai ter outros formatos de pirâmide, né, mas vai permanecer o mesmo nome, né, mas ela vai ter outro formato que a gente vai ver um gráfico bem diferente. Mas o que é importante, o que é que eu tenho que saber olhando uma pirâmide etária? Primeiro, cada faixazinha dessa é uma idade, né, é um extrato de idade diferente, de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos e assim sucessivamente, certo? A gente vai ver por idade. De um lado está a população masculina,
do outro lado a população feminina. E aqui na base a gente vai ter a população geralmente em milhões, certo? Quantos milhões a gente tem naquele país de mulheres e quantos milhões a gente tem de homens. E aí eu botei um exemplo, certo, de uma pirâmide brasileira, né, que em tempos diferentes, para vocês terem noção. Aí lá em cima eu coloquei, elas não são fixas, modificam-se com o passar do tempo e de acordo com o comportamento da população, foi o que eu havia falado para vocês. Em 1950 a gente tinha uma pirâmide de país jovem, certo? A base bem larga e o ápice bem fininho, dizendo que ali a quantidade de nascidos eram muitos, mas as pessoas de maior idade, né, acima de 60 anos, eram pouquíssimas, então a expectativa de vida era reduzida. Passamos um tempo, ó, em 1955 e 85. Aqui essa segunda, né, 30 anos depois a gente já vai ter que ela teve modificações. Ela diminuiu, ela não diminuiu, ela permaneceu a quantidade de nascidos, mas ela aumentou a quantidade de adultos e a idade dos senis, ela também o que? Aumentou pouquinho, mas aumentou. A gente teve esse aumento de população de mais idade. E já ó, em 2020, que foi uma perspectiva, né? Ainda é pensando se isso vai acontecer, mas provavelmente a gente realmente vai estar assim. A gente diminuiu a quantidade de filhos, né? A base estreitou realmente, perdendo aquela noção de pirâmide, de uma pirâmide. A gente tem uma maior quantidade de adultos, né? Tanto do sexo masculino quanto feminino, e a minha população senil de mais idade, ela aumentou sensivelmente. Isso quer dizer que o quê? A qualidade de vida para os idosos, né? Deu um salto, teve uma melhorada na qualidade de vida e, consequentemente, eles podem viver mais, né? As melhorias que foram feitas na saúde, na questão do saneamento básico, da água encanada, da qualidade dos produtos que eles estão usando, né? Vai fazer com que eles tenham uma maior qualidade de vida, certo? Muita informação, né? Mas espero que vocês revisem tudo. Essa aula é uma aula extremamente importante. Vocês precisam realmente voltar várias vezes e assistir sempre que possível para tirar todas as dúvidas, certo? E ela vai servir de base para outras aulas de população, como eu havia falado para vocês, para que vocês não fiquem perdidos. Então, quando a gente falar lá nas próximas aulas de população a respeito de alguma taxa, de alguma coisa diferente, vocês voltam nessa aula, que essa aula é a aula de base, certo? Minha gente, e aí eu espero que vocês tenham gostado, né? Até a próxima e tchau, tchau. Fiquem na paz.